Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 10 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, ele é dom de Deus. Não vem das obras, para ninguém se gloriar. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que a salvação, ela é por graça. Ou ninguém vai ser salvo, porque simplesmente é bom. Nós temos visto aí, eu tenho visto aí, ao decorrer dos anos, pessoas que se intitulam boas pelo fato de repente eles serem pessoas de fazerem caridade, são pessoas que geralmente têm a vida tranquila. E quando se pergunta para essas pessoas se elas são boas, elas julgam-se pessoas boas. Porém, a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que todo homem, quando nasce, já nasce em pecado. E o que é interessante sobre esse assunto, e que nós precisamos entender claramente, é que se nós somos salvos por mérito, então é simplesmente cumprir um critério, ou de repente algumas etapas, e aí seremos salvos. Então, logo, a humanidade por si só, ela consegue salvar-se. E Jesus, quando ele morreu naquela cruz, que era o único meio de tirar a condenação da morte eterna do ser humano, a Bíblia diz que ele morreu e cumpriu. Quando Jesus está na cruz, ele chega a falar: Pai, está tudo consumado, ou seja, não precisa mais. Agora, depende agora de cada um. Porque, por muitas das vezes, eu me deparo aí com pessoas que elas estão iludidas quanto ao seu potencial. Elas acreditam que, com tudo que elas fazem, elas podem ser salvas. Então, eu quero te alertar sobre uma questão, que o diabo, ele é enganador. Ele tenta de qualquer maneira fazer com que nós venhamos acreditar que com nossos próprios esforços, com a nossa própria capacidade, nós conseguiremos chegar ao céu. Mas havia ali uma grande batalha. O inferno estava ali festejando, achando que triunfou. Por quê? Porque havia realmente ali um divisor de água. O evento de Jesus é tão fantástico para a história que ela chega a ser dividida em antes e depois de Cristo. O apóstolo Paulo diz bem claro: nós somos salvos pela graça, não é esforço humano, não vem de obras, de nada que o ser humano possa fazer. É algo único e exclusivo da personalidade e do poder de Deus. Então, nesse dia eu quero dizer para você que as obras, elas não salvam. Agora, a Bíblia diz bem claro: nós somos salvos para as obras, mas não pelas obras. O que significa isso? O apóstolo Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, mas ele diz que somos salvos para executar as obras. Ou seja, se você foi salvo, você precisa fazer a obra de Deus. Você precisa realmente estar inserido no plano de continuidade da grande comissão mundial.
E aí nós entramos em outra característica que o salvo precisa ter. Ele precisa ter consciência de que ele foi salvo para ajudar a grande comissão. Por isso Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é interessante porque vira e mexe eu vejo pessoas reclamando, dizendo assim: ah, não prego por causa que as pessoas não aceitam, o tempo hoje está estranho, o mundo está muito difícil, há escândalo no meio evangélico. Escute, preste bem atenção. Você não salva ninguém. Não salvou a si, você vai salvar os outros? Agora o que você tem que fazer é pregar. Prega, o outro rega, e quem dá crescimento é o Espírito Santo. Ou seja, para mim e para você, o que importa é pregar. Agora, quem vai fazer aquela árvore frutificar, a Bíblia diz que só o Espírito Santo convence o pecador do seu caminho errado. Então, para mim e para você, como o apóstolo Paulo diz, prega. Em tempo e fora de tempo. Quer ouça, quer não ouça. O importante é pregar. Falar do amor de Deus. Ser alcançando aqueles do mesmo modo que você foi alcançado. Então a salvação está incluída no contexto de você verdadeiramente fazer cumprir o amor de Deus na tua vida. Isaías 53:11, a Bíblia diz assim: ó, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O que vem a ser isso, Isaías declarando? Isso vem a ser Jesus indo para o céu e olhando para mim e para você e falando: valeu a pena. Por quê? Porque tudo aquilo que ele deseja é que nós venhamos ser salvos, fazer cumprir a palavra de Deus e alcançar o pecador sofredor, porque já fomos salvos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Curta, compartilhe, ajude a divulgar o nosso canal. Que Deus abençoe, querido.